Então, vamos lá da continuidade, vamos falar agora do critério de divisibilidade. O que são isso, tá? Então, não funciona para todos o critério de divisibilidade, para todos os números naturais. Funciona, por exemplo, para o número 2, para o número 3, para o 5 e alguns outros números. Por que isso? Porque nisso existem regras que permitem verificar a divisibilidade sem precisar efetuar a divisão, tá? E essas regras são chamadas critérios de divisibilidade. Vou dar exemplos de algumas aqui para ficar mais entendido isso. Por que se chama critérios de divisibilidade? Vamos fazer a divisibilidade por 2, tá? Por exemplo, eu pego um número natural que é dividido por 2 e quando ele termina em 0, 2, 4, 6, 8, ou seja, em número par, eu vou saber que ele é divisível por 2. Então, isso é critério de divisibilidade. Por que isso te ajuda? Eu estou lá com uma conta imensa para fazer. E eu estou, por exemplo, já vai pegar MMC, MDC, eu tenho que fazer fatoração. E eu quero fazer pelo critério de divisibilidade. E eu sei que aquele número ele termina em 0, 2, 4, 6, 8. Então, eu sei que esse número eu posso fazer a divisão por 2, porque vai dar exato. Quando a gente fala fazer a divisão, ele pode ser dividido, significa que a divisão é exata. Quando a gente fala assim, pode ser dividido por tal número, é porque é exato, tá? Porque pode ser dividido por outro e não ser exato, não adianta. Tem que ser exato. O que é ser uma divisão exata? Aquela divisão que sobra 0, ou seja, o resto é nulo, não tem nada no resto, tá? Então, por exemplo, se eu pegar lá o número 5.040, tá? Eu peguei lá o número 5.040. Estou fatorando, por exemplo, ele. Aí eu vou falar, pô, vou começar por que número? Aí eu já posso começar pelo 2. Por que eu posso? Porque eu sei que termina em 0 esse número e por 2 pode terminar em 0, que dá a divisão. Então eu vou lá e divido por 2. Vamos ver se dá certo? Dividido por 2. Então, 5 dividido por 2, que vai dar 2. Porque 2 vezes 2, 4. Para 5, resta 1. Acabei minha conta? Não. Tem mais para descer. Desci o 10. 10 dividido por 2 dá 5. Porque 5 vezes 2, 10. Porque para 10 resta nada. Acabei minha conta? Não. Tem que descer o 4. 4 dá para dividir para 2? Dá. Vai dar 2. Porque 2 vezes 2, 4. Para 4 resta nada. Acabei minha conta? Não, porque eu ainda tenho 0 para baixar. Abaixei o 0 aqui. Abaixei aqui e sobrou nada. Correto? Então não deu exato? Resto 0 e deu exato. Para mim conferir de novo, voltando lá naquele multiplicação e divisão. Só multiplicar esse valor que eu tenho por 2 para me ver se vai dar 5.040. 2.520 sobre 5 vezes 5.040. 2.520 vezes 2 vai dar 5.040. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 5.040. Tá? Matamos duas coisas aí. A primeira parte que eu falei e essa parte agora. Então, critério de divisibilidade é quando é a ajuda que eu tenho quando eu sei que aquele número, sem eu fazer a conta, ele vai ser divisível, tá? Então, por 2, se o número terminar com 0, 2, 4, 6, 8, eu já sei que ele é divisível por 2. Então, automaticamente, eu não necessito fazer a conta de determinados problemas. Daqui para diante, você está no sexto, daqui para diante você vai ver que você vai pegar contas maiores e que isso vai te facilitar demais. Você vai até o olho, não, por 2 eu sei que dá, então vou crescer, por não sei o quê. E você vai dinamizar o seu tempo na hora de fazer a conta. Por exemplo, agora, por 3, vou dar alguns exemplos, tá? Por 3, por que ele é divisível por 3? O número ele é divisível por 3 quando a soma desses valores absolutos dos algarismos forem divisíveis por 3, tá? Então, por exemplo, eu tenho o número 234, ele é divisível por 3, pois a soma desses valores absolutos é divisível por 3. Como que é isso, tia? Como? Olha, sem fazer conta. Eu tenho 234. Aí vocês falam assim pra mim, caraca, tia, você não espera nem eu fazer a conta, você já fez? Você é calculadora? Não, porque eu uso esse critério de divisibilidade. Porque eu uso o cérebro para trabalhar muito mais rápido, quando vê eu já fiz a conta. Mas por causa
manobras que a matemática tem pra gente. A matemática é uma matéria de quê? Exatas. Ela não exige que você fique pensando 10 mil anos, tá? Ela não é uma matéria que você tem que dar uma resposta de 2, 3 folhas. Ela é uma matéria que você dá uma resposta de pronto. Então, olha como que é tranquilo. Divisibilidade por 3. Como que eu vou saber que esse número é divisível por 3? Aí você vai falar assim, não, esse número aqui não é divisível por 3, porque ele termina em 4. Ele é divisível por 2. Por 2 também é. Isso aí eu tenho certeza, mas eu quero saber por 3. Sabe como? Quando a soma dos valores dos números, algarismo desse número absoluto. Lembra o que é número absoluto? É aquele que é real, o valor dele real. Então, o 2 aqui é 2, o 3 é o 3 e o 4 é o 4. Então, 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 9 dividido por 3, 3. Correto? Então, esse número é divisível por 3. Vamos fazer a conta para confirmar isso que eu estou falando? Para falar assim, não, vamos, né, certificar. Dividido por 3. 2 dá para dividir para 3? Não. Mas 23 dá, porque 3 vezes 7, 21. Para 23, resta 2. Acabei minha conta? Não acabei, porque eu tenho mais um número para descer. Então, eu desço o número 4. 24 dividido por 3. Qual é o número que eu multiplico por 3 que dá 24? Não é o 8? Porque 8 vezes 3, 24. Para 24, resta nada. 234 dividido por 3 não deu exato? Olha aí o critério de divisibilidade. Precisou fazer conta? Então, recapitulando, divisíveis por 3 no critério de divisibilidade, quando eu somo os algarismos que formam o número no valor dele absoluto e esse número, esse valor que der, for divisível por 3. Então, eu somei 234, eu somei 2 mais 3, mais 4 que deu 9, dividi para 3 que deu 3, então ele é divisível por 3. Outro critério de divisibilidade. Tá pescando? E eu vou passar depois exercício sobre isso, tá? Vamos lá fazer o critério de divisibilidade por 4. Isso aí é maneiro pra você depois, ó. Vai vir aí prova aí, quem vai pro militarismo, isso aí cai pra caramba no militarismo. Porque é raciocínio lógico. Dentro do militarismo tem coisa que você tem que agir de pronto. Então isso aqui é muito bom, tá? Então, por 4. Um número divisível por 4... quando termina em 00 e quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Estranho? Então vamos lá. Vou dar um exemplo. Quando ele termina em 00, ele vai ser divisível por 4. 00, ou seja, 2 zeros, tá? E quando, que eu falei? Pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Os dois últimos. Então, se os dois últimos algarismos somados for divisível por 4, então tá tranquilo, tá? Então, vamos lá. 1080. Lembra que falou que os dois zeros vão ser divisíveis por 4? É divisível por 4, porque ele termina em 0. Vamos fazer a divisão? Por 4. 18 dá para dividir por 4? Dá. Porque vai dar o quê? 4. Porque 4 vezes 4, 16, para 18, restam 2. Vai caber a conta? Não, desci, 0, 20. 20 dividido por 4 dá 5, porque 5 vezes 4, 20. Para 20 resta 0. Abaixei o 0, abaixei o 0. Não deu exato? Então, deu exato. Então, por 4, terminou em 0, 0. Dá para ser divisível por 4. Agora, aquela outra regra do 4. Quando os dois últimos algarismos da direita for divisível, quer dizer, eles formaram um número que for divisível. Então, 1324. Preste atenção. 1324 é dividido por 4 porque 24 é divisível por 4. Então, os dois últimos números da direita, ó, da minha direita, eles estão divididos por 4. Porque 24 dividido por 4 dá quanto? Não é 6? Então, vamos lá. Se eu fazer a divisão, 13 dividido por 4 dá 3, porque 3 vezes 4, 12. Vai sobrar 1, abaixo 2, que vai dar 3 de novo, sobra nada. Abaixo 4, que vai dar 1, sobra nada. Entendeu? Então, recapitulando, critério de divisibilidade é uma forma
prática e rápida de eu fazer uma conta sem armar. De cabeça eu já sabia assim, não, esse é divisível e esse não é divisível. Então eu dei exemplo aí de 3 tipos de critério, do 2, do 3 e do 4. Vou dar exemplo de mais um outro, aí tem 6, tem 8, tá? Tem 9, tem 10, tem outros tipos de critério, tem 11, tem 12, tá? Que você pega e faz essa divisibilidade, tem 15, mas eu vou falar agora o último que é o do 5, tá? Critério de divisibilidade por 5. O número natural é divisível por 5 quando ele termina em 0 e 5. Precisa falar? Como que é a tabuada de 5? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Só termina em quê? 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0 e 5, 0. Não é assim? Então, quando esse número ele terminar em 5, exemplo, 55, e em 0, ele vai ser divisível por 5, tá? 55 dividido por 5 vai dar 11, sobra nada. 90 dividido por 5, aqui dá 1, sobra 4. 40 dá 18, sobra nada. Então, terminou em 5, terminou em 0, o critério de divisibilidade por 5 vai ser sempre terminando em 0 e 5. E tem os outros critérios, como eu dei exemplo, 8, 9, 11, 12, 15, tá? Mas o básico que eu tenho que entender do critério de divisibilidade é o quê? Regras que existem para aqueles números que eu não necessito de armar conta, perder tempo com a conta, que eu já sei que aquele número vai ser divisível, tá ok?